Geopolítica e o laboratório do anticristo, senhores. Nós vamos entrar nessa segunda fase do DVD. O slogan agido em nome de toda a humanidade que rendeu aos Estados Unidos o seu conceito de ordem. Lembrando que nesse DVD, teologicamente, conceituamos aqui, biblicamente, que anticristo e anticristos se refere a um programa implícito, histórico, ideológico, progressista, dentro de um sistema político, econômico, militar, religioso, cultural, que estão representados por uma dinastia acasalada para impor uma agenda global de longas décadas. Querendo dizer que a política é um cenário cínico. E esse conceito político e partidário de ordens vão ser quebradas aqui agora entre eu e você. Tá? Hoje nós vamos provar como que a ordem mundial ela se formou politicamente nesse mundo, deixando muito claro para vocês de que não existe um mundo dividido por nacionalidades, por jurisdições, ou sequer mesmo pelo conceito político. O que existe é um consenso, um intento entre ambas as partes que governam esse mundo de fazer chegar lá onde tem que chegar. Eles só enganam as pessoas com essa visão de que existem diferenças e divisões entre uma república e outra para fazer encobertar as discussões e os planos internacionais. Eu falei muito isso no DVD Maçonaria, que é um DVD que ninguém contesta, porque as informações, todas elas, são biográficas, tá? Como essa aqui também é. Para deixar claro uma só coisa: como que a sociedade perde tempo para ficar discutindo ideologias políticas, enquanto o que está provado na história é que só uma minoria governa e faz progredir isso. Ordem mundial, que é para lá que nós estamos indo. Então vamos tratar hoje aqui o conceito sem vista política. Pouco interessa se é esquerda, se é direita, se é centrão, se é extremo. Para nós, o mundo realista é esse aqui. Uma economia global, de rede de comunicação eletrônica planetária que chega para nós, por um poder supranacional que precisa existir. É isso que está na pauta, é isso que está acontecendo. Segundo o livro O Futuro, o autor do best-seller Uma Verdade Inconveniente, Al Gore, integrante do setor administrativo da Apple, existem 6 objetivos que controlam o destino da humanidade ou o futuro dela. Período que Estados Unidos ainda alcançava a liderança e a estabilidade global que caracterizou a segunda metade do século XX, que se destacam para nós aqui nesse DVD. A primeira, a construção de uma economia global profundamente interconectada que cada vez mais funcione como uma entidade holística, centralizadora, dona de uma forma totalmente nova e diferente de relacionar os fluxos de capital, como produção, mercados consumidores e governos. A integração da economia por meio de uma ordem numérica codificada e criptografada, que nós reconhecemos como 666. Segundo, uma rede de comunicação eletrônica de alcance global, capaz de conectar pensamentos e emoções de bilhões de pessoas, de ligá-las a um crescente volume de dados, a uma teia em rápido crescimento composta de sensores espalhados por todo o planeta, aparelhos, robôs, máquinas pensantes cada vez mais inteligentes, as quais já conseguem desempenhar uma crescente lista de pequenas atividades mentais que podem no futuro superar a manifestação da inteligência humana. A disseminação simultânea da internet e dos recursos onipresentes da computação. Cheguem quem inventou isso e descubram quais são as razões disso, que vocês vão saber quem é o anticristo. Terceira coisa, o equilíbrio dos poderes político, econômico e militar, essencialmente novos. Uma gestão global de realidade corporativa, representada pelas grandes instituições supranacionais que o capitalismo democrático ajudou a construir depois da Segunda Guerra Mundial. Se vocês quiserem saber o que eu penso sobre a Segunda Guerra Mundial,
assistam DVD Maçonaria Evangélica, porque lá nós vamos dizer para você por que a guerra mundial tinha que acontecer, tá? Que eles iam ganhar com isso. Outro conceito que Al Gore denuncia, ou fala positivamente, né? O controle do crescimento populacional insustentável da população, como cidades consumos de recursos. Para isso, interesse de exterminar, tá? E esterilizar. Como há muito tempo já, Bill Gates e as fundações dele vêm aplicando, historicamente e comprovadamente já, experiências abortivas. Uma tecnologia revolucionária que permite reconstruir, cadastrar, manipular o design genético e molecular de todas as matérias sólidas desse mundo. Vida, planta, animais, pessoas, alterando traços, características físicas, exercendo influência, cruzando antigas linhas que dividam as espécies para criar formas biológicas jamais vistas, segundo Al Gore. A última delas, a emergência entre o relacionamento deste novo sistema com as civilizações humanas. Todo mundo tem que gostar da ONU, segundo ele. E o eixo dessa aproximação é o equilíbrio entre a vida saudável e a perspectiva futura, o desenvolvimento sustentável, que eles visam pela ONU recuperar o planeta. E se vocês forem olhar agora, a ONU ela sustenta uma página em inglês, que é o slogan da página é "Vamos pegar o planeta para nós". E já chama-se a ONU de Nova Ordem Mundial das Nações Unidas, senhores. Tá? Ela atualizou a página dela. Ela já se titula Nova Ordem Mundial das Nações Unidas. O braço corporativo da gestão global, a Nova Ordem Mundial, surge também de uma liderança política e econômica dos Estados Unidos. E por quê? As estratégias para o controle mundial corporativo das multinacionais vêm do monopólio econômico e da concentração do poder imperialista dos Estados Unidos, segundo Al Gore. A infraestrutura, que trazia consigo o conceito de ordem, do qual o capitalismo democrático ajudou a construir dentro desse país, gerou para nós uma gestão internacional de agentes privados que implementam agora o fundamentalismo digital e político, conforme as profecias do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as empresas que formam a tecnocracia, elas surgem da liderança americana e do seu investimento, tá? Todas, quase todas elas. Lá em Apocalipse 17:13, meu Senhor avisa assim: eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Não tem política, tem agenda. A unidade dos poderes globalistas prevalece a realidade de um cenário cínico das potências, uma ambiguidade. Eles brigam entre si, rivalizam entre si quando a questão é política, mas por detrás do cenário político, todos eles trabalham por uma mesma causa. Isso já estava sendo avisado pelo nosso Senhor. E por quê? Porque os Estados Unidos não é solidário, senhores, porque quer. Ele é solidário para formar uma nação supranacional, ou um poder supranacional, porque ele está empenhado em cumprir isso dentro desse consenso político, que nós vamos tratar aqui agora. A economia mundial está integrada a uma rede digital planetária, testemunhando o nascimento de uma primeira civilização verdadeiramente globalista e digital no Novo Mundo. Por conta disso, o equilíbrio político do mundo se transforma politicamente e economicamente de uma forma dramática graças aos investimentos da política americana. As instituições multilaterais que formam a nova ordem mundial foram fundadas sob a liderança dos Estados Unidos logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o carro-chefe da construção da nova ordem internacional, principalmente, foi a formação de instituições interestatais, tais como o sistema de Bretton Woods, de ordem econômica, a Organização das Nações Unidas, de ordem política e diplomática, e a Organização do Atlântico Norte, a OTAN, como outros acordos de ordem militar e de segurança que os Estados Unidos representou criar. A solidificação do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, das Organizações das Nações Unidas,
demonstrou o valor ideológico, a legitimação de uma hegemonia norte-americana no conceito de alguns. O elemento decisivo na solução do duplo desafio, estabilização monetária e reconstituição do sistema multilateral de pagamentos, de um lado, e remontagem do sistema liberal de comércio, de outro. Não foi o conjunto de instituições criada a partir da segunda GM, mas a ação dos Estados envolvidos, com o destaque peculiar dos Estados Unidos em atingir a liderança mundial que cabia aos americanos, na ideia fixa de atender à necessidade do consenso mundial. Ele está querendo dizer aqui no livro dele o seguinte, que teve o consenso de todas as nações, teve o entendimento como investimento de todas elas, de que os Estados Unidos assumisse durante a Guerra Fria, tá, 3 distintas estratégias de superioridade americana: a científica, a tecnológica e a militar. Ele está dizendo que todos os estados aceitaram e se comprometeram em ajudar. Os Estados Unidos não assumiu superioridade econômica porque ele é bom, assumiu porque os outros deixaram. Tá? Ele está errado? Ele está certo. Pode ser uma besta, ou, né, diríamos, o antítipo do anticristo, né? Leva as características do anticristo, que torce para isso acontecer, mas está declarando uma coisa que é evidente, porque o que está progredindo e prosperando é isso, independentemente de ideologias. Notem vocês, cujo denominador, diz ele, comum entre elas foi o maciço investimento público em pesquisa e desenvolvimento, a P&AD, destinado à defesa. Em resposta às ações da União Soviética, o governo federal dos Estados Unidos rigorosamente articulou e financiou tais estratégias de defesa. Em especial, criou uma instituição interestatal, a DARPA, para desenvolver a ciência e tecnologia e defesa norte-americana, que agora serve para toda a humanidade. Através de estudos novos, revolucionários e de risco, tais como foram os casos de pesquisa e desenvolvimento em internet, defesa de míssil balístico, testes de banimento nuclear, armas de precisão guiada, veículos não tripulados, satélites, tecnologia e etc. Portanto, o objetivo desta pesquisa é investigar o papel que o governo federal e a DARPA desempenharam na construção de estratégias de uma supremacia dos Estados Unidos na Guerra Fria. Para atingir uma superioridade americana, diz ele, não. Agindo em nome de toda a humanidade, os Estados Unidos e o seu conceito de ordem hegemônica é um fator inquestionável historicamente. Segundo Henry Kissinger, assessor da Segurança Nacional e secretário dos Estados presidentes como Richard Nixon e Gerald Ford, participaram dos assuntos de política internacional e ambos afirmam que nenhum país desempenhou um papel tão importante e decisivo como os Estados Unidos, e também a ambivalência a respeito de sua participação nesse processo, fornecendo tarefas cruciais em organização e coordenação, como informações, análises críticas, como também apoio militar decisivo. A abertura da cultura americana e de seus princípios democráticos fez dos Estados Unidos um modelo e um refúgio para milhões de pessoas no mundo. Os Estados Unidos, como potência geográfica e cultural, desempenhando um papel no mundo e assumindo uma cultura global e estrutural e jurídica, com um conceito de ordem que transcenda a perspectiva aos ideais de uma única religião ou nação. Região ou nação. Diferente de outras geopolíticas como a Alemanha, a França, a Rússia, a Áustria-Hungria, que se concentraram na expansão territorial, no princípio da autodeterminação, como os imperativos da dignidade nacional, dos que os princípios abstratos do bem da humanidade. Tá? Que é da opinião de que alguns, que a ordem mundial já foi tentada já por muitos e não vingou, como Hitler, e eles estão querendo dizer que para os Estados Unidos a coisa é diferente. Por quê? Porque tem o consenso de todos os estados e todas as nações, tá? Transpassa a ideia, né?
da pátria, da região ou da nação. O que ele quer dizer? A compreensão que devemos ter sobre as outras geopolíticas que fracassaram e levam os imperativos da elevação racial e ultranacionalista, como Hitler, é que dentro deste novo regime supranacional agora pelos Estados Unidos, os grandes problemas políticos que marcaram a história e que emocionaram a humanidade servirão de discurso para fazer progredir o plano da ONU e obscurecer a verdade dos acordos transnacionais. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial, exemplo, e Hitler rendeu pra caramba para eles, inclusive cegar a humanidade para enxergar isso, que agora vem. Agora talvez surja uma pergunta entre vocês aqui: o pastor, por que antes nova ordem mundial não conseguiu acontecer? Ou melhor dizendo, por que nova ordem mundial não veio antes? É muito fácil raciocínio aqui, senhores. Lá na frente do DVD vocês vão chegar nessa conclusão comigo. Para eles poderem ter a nova ordem mundial, eles precisam transformar vida orgânica, vida física, em vida digital. Precisa construir a máquina que vai controlar isso. E nós somos a mão de obra disso. Eles não podem antes enquanto não tiver isso. Aqueles detalhes que eu coloquei antes por teologia. A sociedade tem que estar corrompida, tem que estar vencida, com sentimento de fracasso, que nem a república agora funciona, para vir o novo. O novo só entra quando o velho não dá mais. É a porta da entrada da nova ordem mundial, é isso. Esgotaram os recursos. Nós precisamos de alguém melhor. E é esse clamor popular que vai trazer essa porcaria para frente, para assumir tudo isso. E eles não poderiam assumir a ordem mundial se a nave ou a máquina não tivesse pronta. Vida digital, que eu vou tratar nesse DVD com vocês, os parâmetros disso, tá? Então os Estados Unidos, como consciência do mundo, a transição do mundo acadêmico para a política nacional de cada país, afirmando que uma licença divina tinha feito dos Estados Unidos um tipo diferente de nação. Segundo Al Gore, sobre esse slogan, providência divina, para tornar o mundo um lugar mais seguro por meio de uma escolha armada, uma liderança articulada por princípios humanitários desde 1945, que gerou mais de 5 guerras, deu aos Estados Unidos a geopolítica deles. Como ponto de partida para o sucesso de seus esforços, tinha 2 elementos importantíssimos desse caráter americano, que acabam se tornando universais. Segundo ele, Estados Unidos não poderia ter alcançado geopolítica se não fosse o espírito da religião protestante, como o puritanismo, providência divina pela nação, compromisso pela crença, como também o espírito da liberdade republicana, o idealismo da democracia. Isso é importante eu fazer uma observação para os senhores aqui. Ele está dizendo que se não fosse o protestantismo americano a ajudar, se as igrejas evangélicas lá não tivessem colaborado para injetar na cabeça desse povo de que Deus está na república e Jesus governa a república, Estados Unidos não teria conseguido hegemonia mundial. O protestantismo americano ajudou, injetando na cabeça dos filhos, dos pais, a lutar pela bandeira americana, incentivando o patriotismo, porque quanta gente não morreu em guerra para defender essa bandeira? E quantos não vão se revoltar a saber que amanhã essa bandeira nunca teve sentido, nunca teve força, porque o discurso sempre foi internacional. Caramba, que interessante isso. Meu filho morreu em vão, então? Só para ter a ideia de que o problema é o terrorismo, de que o problema são os inimigos, de que Deus tem que defender a pátria e em nome da religião e da crença morrer pelos Estados Unidos. Imaginem vocês o sentimento desse povo quando descobrir que as bandeiras nacionais só serviam hasteadas para iludir de que política existe, mas o que estava no plano mesmo era a visão internacional. O protestantismo americano ajudou, o protestantismo brasileiro também, porque é moldado nesses mesmos valores, nessa cosmovisão, moldado nesses mesmos valores, né? De que Jesus veio para uma redenção econômica, patriótica, esse conceito judaico-cristão, de que Deus derramou uma unção sobre a bandeira e essa bandeira vai governar as outras, ou esse reino vai ser maior sobre os outros, como se Deus tivesse uma acepção por nação ou escolha por uma raça. Esse conceito rendeu aos Estados Unidos o que ele tem hoje. Repudie o protestantismo americano, repudie os seus conceitos calvinistas, repudie, são marginais.
são bandidos dentro da igreja, usando a igreja para este fim. Certo? O primeiro presidente americano a se ocupar sistematicamente com implicações do papel mundial desempenhado pelos Estados Unidos foi Theodore Roosevelt, que chegou a residir em 1901, geopolítica. Woodrow Wilson, em 1912, deu sequência ao plano de construir novas instituições de prática internacional e o equilíbrio e a harmonia entre o poder internacional, consenso moral, pactos públicos de paz, aliança e segurança coletiva, liberdade econômica entre países, direitos humanos universais, o fim de uma possível ordem europeia, autodeterminação nacional e unidade linguística, etc. Ou seja, a Liga das Nações foi inaugurada por Woodrow Wilson em 1912. Todos os 12 presidentes americanos pós-guerra afirmaram que os Estados Unidos é uma superpotência ambivalente. Caramba! Todos trabalharam para lançar e concretizar ideias e práticas consideráveis passíveis a serem aplicadas no mundo todo. A universalização dos conceitos religiosos e culturais desta gestão global, autossuficiente e imperativa, um conceito de ordem que transcenda nações, que traga uma segunda cultura que seja global, estrutural e jurídica, que transcenda a perspectiva e os ideais de uma única nação ou região. Se vocês querem entender por que os Estados Unidos quis americanizar o Brasil e harmonizar o Brasil com sua cultura, é para que ficasse mais fácil a adesão desse poder internacional. Todos eles estão assumindo que a mesma técnica helenista, quando imperava, foi a americana. Ele repetiu só: americanizar o mundo, atrair o mundo para os Estados Unidos, fazer com que eles sejam destaque, nada mais é para gerar uma influência. A globalização agora dessas ideias promíscuas, perversas, que Hollywood conseguiu difundir, e grande parte da indústria cinematográfica, ONU só vai gerenciar, ONU vai pegar toda essa sociedade subvertida e corrompida pela cultura americana para poder subjugar. Senhores, ela está sendo cordial, ela não quer ordem mundial, ela não quer para ela, quer entregar. É isso que Al Gore está falando aqui, que firma-se a compreensão de que todos os estados estão envolvidos, de que a superioridade americana e a sua solidariedade hegemônica não é do acaso. O autofinanciamento é transnacional. As repúblicas foram erguidas para canalizar toda essa dinheirama para financiar isso aqui. Tá? Nós ajudamos a construir essa pirâmide. O monopólio econômico que vem das revoluções industriais, que eu vou tratar ainda, que todos eles estavam por trás, para gerar a expectativa disso. Só governa quem eles querem, só reina quem eles querem, só tem acesso ao poder e ao dinheiro quem eles querem, porque senão se compromete o protocolo. Há uma supremacia de diferentes origens nacionais, uma hegemonia estadunidense mundial, agora entra mais pesada, mas com visão positiva. Entendam, senhores, ele está se pedindo para todo mundo, compreenda, é uma coisa boa, sacanear na gente mais, uma coisa boa. A hegemonia também é estadunidense, a mundial. Essa hegemonia estadunidense, que é feita de diferentes origens nacionais, que se concentraram ali nos Estados Unidos, por meio desse capitalismo transnacionalizado, para uma supremacia americana. Tá? O fator cínico da elite global é todo mundo aqui fazer acreditar, todo mundo aqui, de que os Estados Unidos chegou aonde chegou com o recurso deles e com gente inteligente de lá. Ele diz aqui no livro que não, que a hegemonia, ela tem diferentes nacionalidades. A ordem mundial do pós-Guerra Fria, um novo paradigma do poder, está baseado nos vínculos estabelecidos entre a alta finança estadunidense
ou seja, os Estados Unidos como país lar de muitas origens nacionais, equacionando americanos como cidadãos e não etnias. Com atuante a nível global, a burguesia estadunidense ligada à tecnologia de ponta do complexo industrial militar e o governo dos Estados Unidos, esses vínculos possibilitaram o restabelecimento de uma hegemonia estadunidense, a superação dos reveses sofridos na década de 1970 e o combate ao aumento do poder da União Soviética. A autofinança, a burguesia ligada ao complexo militar industrial em Washington, são as frações da classe hegemônica estadunidense elevadas à condição de uma classe hegemônica mundial. O imperialismo estadunidense está pautado numa ordem de crédito, recrutamento de pessoas hábeis para desenvolver estratégias na área militar, tecnológica e científica nos Estados Unidos, enquanto o marxismo, o socialismo e o comunismo divertiam a elite global que assistia de camarote à bandeira vermelha sucatear o sistema de possíveis futuras hegemonias. O autofinanciamento pelos estados do consenso, que forja numa liderança aos Estados Unidos, adequando economias nacionais a esta nova configuração e luta para mantê-lo no poder sob o pretexto de uma crise. A exemplo, a desintegração da supremacia econômica e política de toda a América Latina, que é o celeiro da elite. E eu me refiro inclusive aqui ao Brasil. Senhores, Estados Unidos, hegemonia estadunidense. Todas as empresas que formam a tecnocracia são formadas por pessoas de outras nacionalidades. Eu vou citar aqui. Ninguém está sobre a bandeira americana. Todos estão sobre o ofício de formar ordem mundial. Estados Unidos, para ter hegemonia, precisou receber de países alheios, emprestado deles, pessoas inteligentes, que você de repente até prestigia. Não são americanos. Foram oficializados americanos. Qual é a estratégia, pastor? A estratégia é nada mais do que recrutar inteligência. Uma inteligência que os Estados Unidos talvez não tinha suficiente, mas que os estados alinhados ao consenso cederam. Aonde revela isso? A dinastia. Os filhos dos filhos dos filhos dos filhos deles, que foram destinados geograficamente, especificamente, para sentar numa cadeirinha e cumprir o plano de manter a ordem, o protocolo e a agenda mundial. Aqui, na esfera tecnológica. E já tinham essas cadeiras reservadas para sentar nelas e cumprir o ofício, a ordem. E estas pessoas eram, todas elas, cobertas de benefícios, de facilidades. Enquanto, como mencionei aqui, os outros estados, e principalmente a ideologia marxista, esquerdista e socialista, trabalhava para sucatear os estados da qual estão, diminuindo o recurso de estudo, economia, etc, etc, etc. Envenenando a cabeça da juventude de que precisam ser sustentados por quem tem. Enquanto havia uma hegemonia de várias nacionalidades, não precisando requerer esses direitos, porque já tinham. Não precisavam pegar fila, já entravam direto. É isso que ele está falando aqui. Então os fundadores da Apple, Microsoft, Dell, Facebook, 4 das maiores empresas de tecnologia do mundo, todos foram recrutados e passaram por universidades americanas, alunos notáveis de classe hegemônica estadunidense, elevada, ligada ao complexo militar industrial dos Estados Unidos, financiados pela máquina financeira da elite global para dar aos Estados Unidos a superioridade científica, tecnológica, militar e econômica. Mark Eliot Zuckerberg do Facebook é universitário e estadunidense. Arnold Gore
por incrível que pareça, desse livro aqui, vice-presidente dos Estados Unidos, tá? Integrou o conselho administrativo da Apple, universitário estadunidense. Bill Gates, fundador da Microsoft, é estadunidense e universitário, também um outro recruta. Eu disse para você que ele está falando positivamente, mas eu estou pegando aqui para falar de um outro ponto de vista. Ele acha que tudo isso aqui é perdoável, é bom, é positivo, mas para vocês verem como que o cara ao mesmo tempo se contradiz, porque ele me deu todas essas informações que eu não conseguiria em outro livro, eu consegui dele, certo? Então vocês que ficam prestigiando esses caras aqui que estão na frente, achando que eles são intelectuais, inteligentíssimos, eles não chegariam lá sem facilidade, senhores. Não seriam o que são se não tivessem as facilidades, se não tivessem o apoio político que tem, tá? Quem caiu nessa conversa furada de que eles são os caras, tá perdido, porque olha aqui, ó, tá? Não conseguiriam ser numa escola estadual, não conseguiriam ser com recurso de pai e de mãe o que são hoje. E tanto que estão aonde estão, porque são laranjas de empresas de fachada que só trabalham por uma coisa: empoderar quem vai ser a gestão global. Uma classe de laranja. Essa classe de universitários que se transformaram em grandes empresários, que promove o aprofundamento da economia transnacional por meio da abertura comercial e financeira, combatendo ferozmente a classe trabalhadora desde a década de 1980. As burguesias transnacionais, reconhecidas por nós como elite global, oriundas dos países centrais, foram beneficiadas pela nova ordem nascente e adquiriram prontamente a hegemonia estadunidense. Ao mesmo tempo, as burguesias transnacionais consolidaram uma economia mundial através das tecnologias que surgem da primeira, segunda, terceira revolução industrial e quarta, tá? E centralizaram os limites financeiros dessas atividades americanas desde a Guerra Fria. O Globo diz aqui: a conferência de Bretton Woods, em 1944 nos Estados Unidos, reuniu líderes de 44 países e estabeleceram uma ordem econômica mundial sobre o pretexto da hegemonia, me perdoem, do dólar. A Globo está dizendo aqui. Todo mundo aceitando que os Estados Unidos impere. Que povo bonzinho, caramba. Eu estava sabendo pelos professores e pelas universidades uma outra informação. Eu achava que a competitividade e a concorrência existia, pô. E agora eu me deparo com esse negócio aqui. Certo? Isso gera uma frustração. Mas é para gerar mesmo. O mundo é isso, o sistema é isso. Ele governa debaixo de mentiras. Esse cara não está sendo honesto. Ele só está sendo positivo de dizer o seguinte: vamos aceitar. Mas por um outro lado, eu trabalho a perspectiva bíblica, né? De vocês entenderem e compreenderem que eu vou entrar nessa esfera econômica, de que como é insignificante alguém aqui acreditar que algum dia você vá fazer parte dessa pirâmide econômica, somente pela razão de você ser inteligente e concursado. Isso aqui é a prova de que ninguém sobe lá se eles não deixarem. A única coisa que sobra para mim e para você, pessoas normais, que não fazem parte da dinastia, e nem do sangue deles, e nem do acasalamento deles, tá? É o proletariado. Eu não cheguei nessa esfera ainda, mas se já começar a ter uma convulsão em você de revolta, entendam, senhores, nós somos cristãos, a nossa visão é redentiva, nós assumimos esse mundo por um espaço de tempo, não queremos ir. A nossa luta é maior do que isso. É sair daqui, é se preparar para quando ele venha. Fiquem com tudo que está aí,
Porque quem lutou para ser alguém nesse mundo, a sensação dele vai ser essa: de que valeu? Se tudo já estava protocolado de quem seria e quem não seria, de que vale a luta? É isso que está aqui. Há décadas, há milênios, desde lá de trás, no Egito já era programado isso. Uma dinastia que governe e subjugue uma raça. Uma raça que a única coisa que tem para oferecer a eles é mão de obra.